Bom dia, estamos de volta nessa nossa 15ª aula. Estamos caminhando. Vamos continuar com as figuras, com os rostos e vamos conversando um pouquinho durante a sessão. Para não ficar vazio, já que eu não estou usando música em função da legislação, a gente vai falando durante a pintura que vocês acompanham, tá certo? Vamos em frente então. Vou trabalhar essa figura aqui, ó, da minha esquerda, o corpo. Estou fazendo caras, faces, peles. Vou terminar esta figura, em seguida vou fazer o rosto do Cristo, tentar terminar hoje o rosto do Cristo. Então, esse corpo aqui tem amarelos, laranjas, marrons queimados. Vamos então. As tintas estão secas. Vamos começar então aqui. Vou dar um amarelo claro. Pincel sempre com pinceladas redondas, que elas não deixam marcas. Vou colocar os meus claros por aqui. Partes mais claras estou fazendo desse corpo. Ele está bem definido, não tenho muita dúvida não. Vou começar a fazer aqui um arrozeado, fazer uma fusão. Trabalhar esses escuros aqui, já marcando uma sombra, que a figura me mostra. Estou anotando aqui, ó, essa pele, que é o amarelo com um pouquinho já da sombra. As cores são as mesmas, né, que eu estou trabalhando. Amarelos, marrons, laranjas, pincel seco, marca algumas questões aqui, da anatomia, perto da cabeça, uma sombra um pouquinho mais pronunciada. Pode emendar aqui um pouquinho a cabeça com a sombra avermelhada. Seguindo, carregar mais a sombra daqui agora. Agora eu preciso falar com vocês algumas questões ainda desse pintor aqui, o Juan de Juanes. Não é? Nós já falamos um pouco da biografia dele, que o pai também era pintor. Ele usava um pseudônimo, o nome dele não era Juan de Juanes,
era Vicente Macipe. Mas talvez, e aí os historiadores têm muita dúvida, até porque algumas coisas não são muito claras, nem precisam ser. Mas é que muita coisa que ele fez se confunde com a do pai. Aprendeu com o pai, mas talvez ele quisesse se diferenciar do pai. Quem sabe? Mas ele aprofunda muito. A pintura é um nome importante. Bem, vamos seguindo aqui. Construindo aqui essa musculatura, já uso as massas de tinta mais intensas, que aqui é um corpo muito grande no primeiro plano da pintura, é o único. Então aqui tem que ter massa de tinta. Estou com pincel médio, depois vou pegar pincel um pouco menor para trabalhar as regiões menores. Vamos seguindo. Um pouco de luz nesse ombro para mais. Eu deixei para menos. Define esse ombro, tem uma luz intensa nesse ombro. Só marcar. Depois a gente, quando estiver mais seca essa tinta, nós fazemos a cor exata. Só marcar aqui. Vamos seguindo. Vamos caminhando. Claro aqui no meio da espinha da coluna dele. Algum risco que permaneceu dos filetamentos, etc., a gente vai tirando e vamos montando a musculatura das costas. Vamos montando. Amarelar aqui por baixo. Muito amarelo claro que ele usou. Aqui, ó. Trabalhar com amarelo forte, vou manchando aqui. Trabalhar com amarelo forte, com branco, para ir manchando
essa parte aqui. Trabalhando aqui, fazer uma sombra um pouco mais forte nessa musculatura, amarelos e vermelhos, por aqui. Então, eles abusavam, né? Esses pintores todos abusavam dessas luzes. Mas algo importante que eu não falei a vocês, que como o Renascimento era o período do conhecimento, da sabedoria, das descobertas, né? Renascimento da cultura greco-romana, que estava onde? Que tempo histórico? Antes de Cristo. Essa grande civilização greco-romana estava no século 6 antes de Cristo. Então, século 6, século 5, é ao contrário, né? 4, tal, até chegar no século 0. E vai até o 4º século já da era cristã. Então, antes de Cristo, 4, 5 séculos e 3 ou 4 séculos depois de Cristo. É ali que estava a civilização que a gente fala, clássica, que é renascida no século 14, mas principalmente no século 15 e 16. Compreendem isso? Essa riqueza de escultura, de sabedoria, de arquitetura, ela reaparece nesse movimento do Renascimento. É importante vocês entenderem esse jogo histórico. Outra coisa interessante, lembrar também, a perspectiva. O que é perspectiva? É ver além de, ou através de, né? É entender a distância entre as coisas. Esse é uma revolução no Renascimento, a retomada disso, porque essa civilização clássica que eu me referi dominava a perspectiva, inclusive nas pinturas. Então eles retomam isso, porque antes do Renascimento, na pintura da Idade Média ali, o chamado movimento gótico, principalmente isso, as figuras eram chapadas, como se fossem vitrais recortados, sabe? Não havia essa distância. No Renascimento, isso aparece em países diferentes, nos Países Baixos, depois nos países da Europa ali central, né? E eles estão dominando, descobrindo essa beleza que é poder fazer com a distância. Então esse quadro tem perspectiva, tem um ar entre as pessoas. E todas as grandes obras do Renascimento. Tá bom? Mas há uma outra questão também, quer dizer, como descobrem a perspectiva, começa a haver o planejamento dos trabalhos, estudos. O desenho tem um desenvolvimento fenomenal. O desenho ganha impulso, surgem bico de pena, as aguadas, as chamadas sanguíneas, que é as tintas desmanchadas, né? Isso começa a surgir, os pintores se dedicam a fazer estudos, muito desenho, há um florescimento da arte do desenho, porque eles sabem que podem planejar os seus trabalhos
com essas distâncias, começa então a imaginar coisas antes de executar, sabe? Então gravem isso, que a perspectiva quando aparece na pintura, ela traz consigo a riqueza do desenho, que começa então a encantar os artistas, que eles descobrem que pode planejar suas coisas. E aí surgem muitas técnicas. Muitas técnicas. Outra coisa muito importante é que nesse conhecimento que o Renascimento traz, a tinta a óleo é do Renascimento. Como é que pintava o Da Vinci? Regra geral. Afrescos, têmpera, pigmento, água, clara de ovo. A tinta a óleo também é um produto do Renascimento. Nos Países Baixos, aparece ali na Europa em vários locais, até chegar na Itália, Espanha, e aí eles descobrem que tem tempo para fazer, pode ter luzes. É o óleo misturado com a tinta. Isso não existia antes, certo? E vai dar um grande impulso para a pintura, porque a pintura sai das paredes, dos frescos ou afrescos, dos retábulos, pinturas de madeira, e vai para onde? Vai para as telas. O óleo surge e faz com que apareçam as pinturas em tela. O pintor passa a elaborar suas obras com essa tinta a óleo que ele podia moldar, deixar secar, fazer veladuras. Então é um crescimento vertiginoso. Então no conhecimento da Idade Média, que eu disse a vocês tantas vezes, esqueci de comentar esse aspecto. Que a própria técnica do desenho e da pintura tem um renascimento, tem um florescimento, compreendem? Então, um período riquíssimo. Período riquíssimo. Bom, eu vou seguir aqui. Vou repor algumas tintas. Eu estou com a palheta da última aula para guardar os registros, mas não aguenta. Uma temperatura alta, seca, não aguenta tanto assim você ficar guardar a palheta. Eu continuo clareando aqui o meu corpo. Com calma. Agora vou clarear mais partes. Seguindo, fui ali fora buscar um pano limpo. Bom, vou colocar esses brancos aqui, ó, brancos aqui na pele, depois a gente trabalha as nuances, tá? Onde estão as luzes do corpo. Essa parte é um pouco mais complicadinha. As luzes se localizam, aí vão sumindo para cá. Vão sumindo para cá. Vocês que estão assistindo aí o nosso trabalho, vão anotando isso daí, pesquisando as coisas que eu vou dizendo. Estou
fazendo aqui uma fusão, tá vendo? Entre os branco e amarelo. As luzes desse ângulo. Agora estou amaciando já. Estou amaciando um pouco. Esperei secar um pouquinho a tinta na própria tela. Para ir amaciando. A luz só aqui no alto do ombro mesmo, depois ela fica amarelada. Então vou botar um branco aqui. Um branco puro. E agora só vou fazer os escuros, os amarelados. Amarelos com calma. Amarelos, você vai ter o branco puro, o amarelo, depois o alaranjado. Vamos trabalhando aqui essa passagem. Ou transição, como se queira falar. Vou clarear um pouco esse amarelo aqui. Às vezes não é mais um murmúrio do que uma fala, entendeu? Vamos lá. Seguindo. Alisando para conseguir minha musculatura. Fazer agora uma fusão com esse pescoço, que foi feito antes, e está muito largado ali esse pescoço. Vamos dar uma amareladinha nesse pescoço, branco. Deixa esse pescoço incorporado ao resto do corpo. Estou emendando aqui, fundo que eu tinha feito do pescoço, era apenas um fundo, né? Estou emendando com o corpo. Repito, essa aqui é uma figura inteira, talvez a única do quadro. Tem o Judas lá na ponta, mas ele está de roupa. Esse não, esse aqui está com todo o músculo exposto. E a gente não pode errar na musculatura. Já tem muito trabalho por aqui. Finalizar o pescoço sem pressa. Agora colocar os claros aqui, perto do cabelo. Ó, tem luz perto do cabelo. Espero que vocês consigam ver isso aí no vosso equipamento.
Já faço a musculatura aqui do pescoço, mas eu boto um claro importante que tem ali, ó. Para receber ainda uma camada avermelhada, amarronzada, que vai ser agora, dá seu tempo. Depositei esse claro aí. Vou aprofundar mais ainda esse claro. Vamos seguir, trabalhar um pouco mais a sombra da cabeça. Repor meu vermelho. Sombra da cabeça, do corpo. Agora fazer desmanchado, já em definitivo, sobre a pele. Pincel seco. Seguindo. Venho aqui. Uma outra aqui. E essa sombra da cabeça, por hora, resolvido, né? Agora eu vou fazer o avermelhado do pescoço. Tem uma sombra no pescoço amarronzadinha, de leve, que faz a transição do claro para a sombra. Então, com cuidado, vamos manchando esse pescoço aqui, ó. Vamos manchando esse pescoço. Também tem que dar um tratamento. Carregar mais um pouco do escuro na base dessa cabeça. Estou sentindo necessidade. Tem uma sombra muito forte, que emenda a cabeça com a sombra. Eu tenho que colocar isso aqui. É o peso da cabeça, pela posição que ela está. Vou acentuar o escuro em volta da orelha. Vocês veem quanta dificuldade, né, gente, técnica para fazer um elemento. Quem está me assistindo, aluno ou não, que pinta ou gosta, que vê, você tem que pagar o preço da técnica. Não tem caminho fácil para essa pintura que segue a tradição mais acadêmica, clássica. Tem que seguir a técnica
com paciência. Não tem um beabá. Protegi minha orelha. Agora eu fico com esse pescoço e a cara prontos. Isso que é interessante. Não posso mais voltar para cá. Termino aqui já. Já fiz a transição. Vou marcar bem agora esse ombro, para dizer que ele estaria mais ou menos resolvido, faltando apenas os claros mais aqui na pele. Mas aqui eu vou entrar. Um pouco aqui. Seguindo. Escuro. Trocar o pincel, pegar um pincel mais pesado. Céu seco mais pesado para acentuar esse escuro. Uma luz, dá uma luz da veste que vai pegar o pescoço. Depois a gente faz isso. Conseguindo. Clarear um pouco esse ombro, que ele recebe uma luz não branca, mas ele tem um claro aqui amarelado, tem que colocar isso. Estou marcando. Bem. Clarear ainda mais o ombro. Chegar na luz perfeita aqui. Muito bem, estamos indo ali. Trabalhar com claros, amarelos clarinhos, ainda para descer a luz do corpo. Muito cuidado, porque como
Eu disse a vocês da outra vez, tem a direção da luz, ou da luz incide mais fortemente, aqui no alto do ombro. Estou pondo claro isso aqui para baixo, para ir finalizando e tal, mas nunca a luz pura. Eu já sei que não pode. Vou desmanchando um clarinho amareladinho por aqui, mas não a força do branco puro, porque ele colocaria a luz onde não existe, ela só está no alto do ombro. Clareio de maneira mais amarelada, vou seguindo para cá. Acertar também aqui um pouco essa transição. Não é fácil a musculatura, são etapas. Um claro, mais um claro não branco. Vou arrozear esse claro. Claro, não branco. Vou arrozear. Tem uma sombrinha que divide a musculatura. Vou botar um rosa aqui. Divide essa musculatura. Que pega por ali. É uma massa muscular interessante. Ainda falta resolver o pescoço. Aqui já resolvi. Um pouco mais de rosa por aqui. Para fazer mais um movimento nas costas. Vamos encerrando essa aula daqui a alguns minutos. Acertar aqui um pouquinho. Esse é o seco, massa de tinta que teve embaixo com o corpo. Mais uma luz desse ângulo intensa. Bem uma rodela de ombro aqui, ó, de luz. Só mais um pouquinho para a gente encerrar essa. Quero que vocês lembrem, anotem no caderninho, quem estiver atento, as informações que eu passei sobre a civilização clássica greco-romana, 3 ou 4 séculos antes e depois de Cristo, e que foi retomada a partir do século XIV, final do século XIV e todo o século XV e XVI, onde se situam esses mestres, Da Vinci, Michelangelo, Juan de Juanes, homens que mudaram a história das artes, da pintura. E situei também para vocês algo importante. No Renascimento, a redescoberta da perspectiva, que faz com que as pinturas
Deixe de ser aquelas pinturas chapadas, daquelas Madonas que a gente via, que parecia alguma coisa recortada, um vitral, e passam a ter vida, ar. Por quê? Porque a perspectiva passou a ser aplicada. Disse mais para vocês que com ela vieram os estudos de desenho, o florescimento do desenho. Porque os pintores passaram a estudar, desenhar, planejar os seus ambientes no desenho antes de executar. Vem também a descoberta de materiais, a pintura a óleo, né, a tinta a óleo, que revoluciona também a pintura. Como? Eu diria a vocês, como? Porque sai do mural, da parede, das pinturas em madeira das igrejas, chamados retábulos, e vai para as telas. E aí surgem os retratos do Renascimento, dos nobres. A pintura floresce, sobretudo o desenho, em função da perspectiva. Nós não terminamos aqui, faremos na próxima pegada. Só um detalhe aqui que me falta. Certo? Vamos encerrando essa então. Lembre dos meus conteúdos, que eu não vou repetir, e talvez a única figura que tem musculatura para ser feita, aqui é os ombros, a coluna, é essa. Daí eu ter demorado um pouquinho mais pelo grau de dificuldade, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.